Olá, eu sou o Bruno, sou Data Engineer na Axions e venho apresentar a sessão Auto-Managed Pipeline Data with a Near Real-Time Platform. Todas as organizações têm aplicações que acabam ao longo do tempo por ficar obsoletas, as chamadas Legacy Applications. Essas aplicações encontram-se no parque aplicacional de uma organização, o que faz com que os dados também estejam dispersos. Isto leva-nos à necessidade de centralizar a informação, quer ela seja estruturada ou não estruturada, e centralizar esta informação de uma forma de tempo real, ou seja, cada vez que uma aplicação atualiza a sua informação, nós queremos centralizar imediatamente essa informação numa estrutura única. Isto leva-nos a podermos também mais tarde valorizar os dados, valorizar essas informações, de forma a criar modelos analíticos que vão apoiar a decisão. Sendo assim, lançamos o desafio: como centralizar e valorizar os dados em tempo real. Para fazer este desafio, vamos utilizar um cenário real, uma plataforma local, numa organização, portanto, uma plataforma on-premises, no qual teremos o desafio dividido em 5 etapas. Para cada etapa, vamos concentrar um conjunto de questões que nos vão fazer levar para a solução final. Vamos apresentar a solução e vamos também apresentar alguns cenários e algumas possíveis adaptações à solução para responder mais vastamente a outros casos que possam acontecer. Vamos começar então pelo primeiro cenário, o extrair. E porquê extrair? Como eu disse há pouco, portanto, nós temos dados existentes em aplicações obsoletas. Esses dados essas aplicações foram criadas com um determinado objetivo e os dados existem nessas aplicações com um determinado propósito. Extrair esses dados e centralizá-los faz com que a informação não fique, por um lado, dispersa, como eu tinha dito há pouco, mas, por outro lado, eu possa cruzá-los com outras fontes e tornar os dados mais valiosos. Por outro lado, estas aplicações que foram criadas e foi um investimento do passado, foram aplicações que podem ter limitações no que diz respeito à apresentação dos dados ou então à integração com outras fontes de dados. Por fim, podemos considerar também questões de estratégia da organização, como, por exemplo, o licenciamento. Eu posso querer ter o licenciamento no que diz respeito a uma aplicação em execução de dados, gerar dados, mas depois a análise e tudo o que tem a ver com a passagem para um outro tipo de modelo ou para uma interpretação de uma área de negócio ser feito por outras aplicações. Sendo assim, nós queremos extrair os dados para poder ter um controle maior sobre eles e um acesso mais centralizado e, com isto, dar-lhes mais valor. Bom, sabemos que queremos extrair os dados, agora passamos para a segunda fase, o armazenar. E a pergunta que se coloca é: onde é que eu vou armazenar? Eu gostaria de ter os meus dados armazenados num local onde eu pudesse hoje começar com uma fonte de dados, mas amanhã pudesse expandir para mais fontes, ou no futuro. O que significa que o meu armazenamento, a minha solução de armazenamento, tem que ser passível de escalamento. Ou seja, eu posso hoje começar com o investimento inicial, apenas com uma fonte, e aumentar não só o volume de dados dessa fonte, como aumentar o número de fontes e escalar para isso a minha infraestrutura, aumentar também a minha infraestrutura, aumentando nesse momento sim o meu investimento. Por outro lado, eu quero monitorizar a minha infraestrutura, eu quero saber a um determinado momento como está o seu desempenho, tanto a nível de espaço, a nível de capacidade, portanto a capacidade de armazenamento, como também a nível de capacidade de resposta. Outras questões que têm que ser avaliadas e consideradas têm a ver também com questões de segurança. Eu gostaria de ter uma equipa apta à segurança, uma equipa que fosse especializada em segurança e não ter que formar funcionários da minha organização para o fazer. Da mesma forma, as instalações da infraestrutura são uma preocupação. Ou seja, eu ter que ter um espaço físico para guardar a minha infraestrutura, ter que ter preocupações a nível de refrigeração de máquinas, a nível de custos de eletricidade, a nível de segurança de staff que não está autorizado
a entrar ou não entrar dentro da sala, eu quero reduzir todo esse custo, quero reduzir então o custo da operação e manutenção desta infraestrutura para os meus dados críticos. Por outro lado, outro aspecto tem a ver com a mobilidade. Independentemente do local onde eu esteja, o meu local físico, eu quero ter acesso aos meus dados e à minha informação. Com isto, consideramos para a solução a Cloud. E Cloud Azure. O nosso cenário real, conta com a plataforma on-premises, uma plataforma que utiliza uma base de dados SQL Server. E daí os dados já são dados disponíveis no modelo SQL. Vamos então avançar com a solução para um Azure SQL. Bom, sendo assim, eu já tenho identificado que quero extrair os dados e já tenho identificado onde é que os vou armazenar, onde os quero armazenar. Falta apenas perceber e entender qual vai ser a minha solução para fazer o transporte, a extração e o transporte da minha fonte para o meu destino. Existiam aqui várias soluções passíveis, desde Integration Services, desde outro tipo de soluções, mas eu tenho que perceber duas questões essenciais. Eu quero ter um investimento inicial mais baixo e quero ter uma complexidade não elevada no que diz respeito a este desenvolvimento da integração e deste desenvolvimento deste processo de extrair os dados da fonte e colocá-los no meu destino. Como estamos a falar da minha fonte ser SQL Server, o SQL Server oferece-nos uma funcionalidade que é o replicador. Este replicador responde-nos às questões do investimento inicial e da complexidade reduzida e ainda nos oferece uma elevada performance na passagem de dados para o destino e uma capacidade, uma aplicação que nos permite monitorizar a passagem dos dados, não só o comportamento da fonte, como todo o fluxo até chegar ao destino. O replicador é composto por três elementos: o publicador, o distribuidor e o subscritor. O publicador é a nossa fonte de dados, a fonte que nós queremos observar e replicar cada vez que os dados forem alterados. O subscritor é o nosso destino, neste caso, a nossa solução de armazenamento, o SQL Azure. O distribuidor é o responsável por pegar nestas alterações da fonte e passá-las rapidamente para o distribuidor. Temos aqui a necessidade de termos, portanto, esta passagem em near real time, portanto, o mais perto do tempo real possível. O distribuidor, o replicador, oferece isso, sendo que o distribuidor pode fazer uma distribuição transacional. Assim que existe uma alteração na fonte, o distribuidor passa imediatamente essa alteração para o nosso destino. Vamos então fazer uma demonstração onde vamos passar por estes três elementos, onde vamos explicar estes três elementos no SQL Server e depois uma curta demonstração onde vamos ver a alteração dos dados na fonte e imediatamente, sem nenhum processo extra, a conclusão desses dados no nosso destino. Bom, vamos então abrir aqui o Management Studio e eu já tenho aqui a conexão para a nossa fonte, portanto, para a nossa plataforma, para a nossa base de dados on-premise. Temos a base de dados e temos aqui então o conjunto de tabelas que pretendemos replicar para o nosso destino. O nosso destino também já criei a conexão, portanto, para o SQL Azure e previamente já criei essas tabelas com as relações no destino. Estou aqui, portanto, vamos aqui abrir a base de dados e cá estão elas, as nossas tabelas que vão servir como destino da réplica da nossa fonte. Portanto, a funcionalidade de replicação já vem incorporada no SQL Server e temos então aqui a noção do publicador e do distribuidor, como eu referi há pouco. Eu já criei e já configurei o publicador, portanto a nossa fonte já está criada. De qualquer das formas, poderíamos criar outras fontes através de um wizard muito simples do SQL Server, onde identificamos qual é a base de dados que queremos replicar, qual o tipo de replicação, neste caso estamos a utilizar a replicação transacional, e por fim podemos escolher os objetos que pretendemos replicar. Nós estamos a fazer a configuração do publicador
isto na realidade também está a configurar o nosso distribuidor. O nosso distribuidor poderia estar numa máquina diferente que o publicador, no caso implementarmos tudo na mesma máquina. Sendo assim, vamos então agora analisar o subscritor. O subscritor é o interessado em receber as alterações da réplica, neste caso o SQL Azure. Já está também configurado, mas de qualquer das formas poderíamos adicionar subscritores, podemos adicionar mais que um interessado nas alterações, através também do wizard, onde colocaríamos então qual é a nossa base de dados fonte, o nosso publicador, a identificação do distribuidor, como eu disse há pouco, poderia não estar nesta máquina, neste caso está local, e aqui, através do Add Subscriber, iríamos identificar então a nossa base de dados de destino, neste caso o nosso Azure SQL. Bom, posto isto, vamos analisar então a ferramenta de monitorização que o SQL Server também nos oferece com o replicador. O nosso Replication Monitor. O Replication Monitor permite-nos observar informações da publicação e da subscrição. Neste caso estamos a ver aqui o subscritor, será o Azure SQL, que está em execução, performance excelente e aqui a data de última sincronização. Ao fazermos duplo clique conseguimos ter ainda mais informações, nomeadamente que foram efetuadas 5 updates, 5 atualizações naquela data. Estas foram as 5 últimas atualizações que foram feitas. O publicador, portanto, está ok, a nossa base de dados fonte, que tem uma subscrição, o SQL Azure. A qualquer momento, nós podemos retirar o nosso publicador da informação do distribuidor, ou seja, o distribuidor a qualquer momento pode deixar de receber informações do publicador, bem como pode ser desconectado e não passar mais informações aos subscritores. Este mecanismo de replicação tem ainda uma base de dados chamada Distribution, que é a base de dados que suporta não só a publicação como subscrição, mas todo o mecanismo do distribuidor. Algumas tabelas de sistema, onde tem, por exemplo, nomeadamente a tabela com a lista de subscritores, com a lista dos endereços, connection strings, etc., para fazer então a passagem dos dados cada vez que existe uma alteração na fonte. Bom, posto isto, vamos passar então ao caso prático. Neste exemplo, vamos então pegar na nossa tabela fonte, vamos escolher uma tabela e escolhi um registro, o qual seria interessante para esta apresentação, e temos aqui neste registro um campo que é o Terminal Code. O Terminal Code que tem o valor de T1. Ora, será expectável, visto que isto já está em execução, que a réplica, portanto, no SQL Azure, tenha exatamente na mesma tabela o mesmo registro, portanto, podemos validar isso pelo ID, e que no campo Terminal Code também tenha o valor T1. Por motivos de eficiência da organização e da arquitetura da Data Warehouse, também, podemos ver aqui, portanto, está aqui T1, também os prefixos das tabelas foram alterados no nosso destino. Bom, vamos passar então à fase prática da nossa demonstração. Vamos alterar o Terminal Code para o valor T2 na nossa fonte e esperar que o distribuidor faça o seu papel, que rapidamente publique essa informação para o SQL Azure. Podemos ver que a fonte, após o update, já tem o nosso valor T2 e quando nos dirigirmos então ao nosso destino, ao SQL Azure, tínhamos anteriormente o valor T1, ao fazermos o execute do select novamente, ao refrescar os dados, vemos e confirmamos que sem nenhuma informação, sem nenhum processo adicional, temos o campo Terminal Code com o valor T2. Sendo assim, temos a nossa fonte, extraímos os dados da nossa fonte para o nosso destino, para dentro do Azure, para o SQL Azure, para a nossa máquina de destino. E o que temos que pensar agora é na fase de processar. Ou seja, nós temos os dados e agora, o que fazemos com os dados? Bom, se estivermos a considerar que queremos fazer um processamento aos dados,
seja validação, seja cruzamento desta informação com outras fontes, algum tipo de processamento adicional que faça sentido para alguma área de negócio efetuar em cima destes dados para depois uma análise. Nesse caso, faz sentido nós pegarmos nos dados que estão nesta máquina e centralizarmos então numa outra base de dados, numa outra máquina, fazendo assim, criando assim então um modelo que seja um modelo passível para depois montarmos modelos de análise, para visualizarmos os nossos dados e darmos então suporte e apoio à nossa tomada de decisão. Sendo assim, a nossa base de dados, a nossa máquina de destino, transforma-se então numa máquina de staging. E esta máquina de staging vai servir de ponto de aterragem para os dados da nossa fonte ou de outras fontes. Será então executado um processamento nos dados que estarão aqui no staging e os dados serão transportados com esse processamento para a nossa base de dados Azure SQL também, de Data Warehouse. Este processamento, este transporte, processamento entre o nosso staging e o nosso Data Warehouse será conseguido à custa do Data Factory. O Data Factory contém um conjunto de componentes que conseguem articular e orquestrar todo este processo de transformação de dados, desde staging até o nosso Azure SQL de Data Warehouse. Agora surge-nos uma necessidade que tem a ver com o nosso desafio, que é termos uma solução near real-time. Se por um lado, entre a fonte e o staging, temos garantido este ponto, visto que a réplica é feita de uma forma transacional, logo que existe uma alteração na fonte, é propagada para o nosso ambiente de staging, também temos que garantir que os dados que estão no Data Warehouse estão também extremamente atualizados. E temos que garantir, então, que os dados passam de staging para o Data Warehouse de uma forma near real-time. Para isso, e para garantir que o processamento é o mais leve possível, ou seja, que a atualização dos dados é o mais leve possível, vamos utilizar a atualização por diferenças. Independentemente de haver um carregamento inicial, os carregamentos seguintes, as atualizações dos dados seguintes, vamos fazê-los pelas diferenças. Existiam aqui várias possibilidades de fazermos esta atualização. Poderíamos utilizar única e exclusivamente o Data Factory, poderíamos utilizar Integration Services, ou então poderíamos utilizar o replicador do Azure, que seria o Azure Sync. O Azure Sync, neste caso, ou seja, copiando um pouco a ideia da arquitetura que utilizamos entre a fonte e o staging. O Azure Sync aqui não seria a solução ideal para o nosso cenário, porque o Azure Sync tem uma limitação a efetuar a réplica de intervalos de 5 minutos. Nós pretendíamos um tempo menor, logo essa solução estaria fora do nosso âmbito. Por outro lado, poderíamos utilizar Integration Services, mas as Integration Services iriam obrigar-nos também a ter aqui mais elementos na solução. Teríamos que ter um SQL Server a correr os Integration Services, eventualmente mais uma Virtual Machine com esse SQL Server, ou então um SQL Server on-premises. Sendo assim, vamos olhar novamente para aquilo que temos na nossa arquitetura e utilizar um mecanismo que o SQL Azure nos oferece no nosso ambiente de staging, que é o Track Changes. O Track Changes permite-nos efetuar as atualizações através dos deltas. Tem um conjunto de mecanismos que me permite identificar a última versão da base de dados e para cada tabela que eu identificar como uma tabela que pretendo ter atualizada, permite-me indicar se essa tabela se encontra na última versão ou não, e caso não esteja na última versão, quais é que são os registros que fazem parte desta atualização e qual a operação que estaremos a fazer sobre ela, insert, update ou delete. O que teremos que fazer de seguida é colocar essa lógica no Data Factory do Azure e fazer a atualização do nosso Data Warehouse tendo em conta estas informações. Vamos fazer exatamente isso através de uma demonstração em que primeiro vamos mostrar os mecanismos do Track Changes e depois os mecanismos do Data Factory que vão utilizar este Track Changes.
Ok, vamos voltar a recorrer ao Management Studio e agora na nossa base de dados de Staging, vamos abrir aqui uma nova query e vamos ver aqui um conjunto de funcionalidades que nos são oferecidas pelo Track Changes. O Track Changes ativa-se através de um comando e fica disponível, portanto, na nossa base de dados. Temos então a função Change Tracking Current Version, que nos dá a última versão da base de dados. Temos a tabela Change Tracking Version, que nos dá para cada tabela a indicação de que houve uma alteração e qual a versão em que se encontra, ok? Aqui está o número da versão em que se encontra essa tabela, onde, passando essa informação ao Change Table, ou seja, passando a tabela e passando também o número da versão, vamos conseguir obter o ID do nosso registro e vamos conseguir obter qual o tipo de operação. Por exemplo, para este caso, vamos analisar aqui a linha que está sublinhada, temos então o tipo de operação U, que é update, e o ID na tabela em questão, que este ID é o ID do exemplo da demonstração que fizemos há pouco, onde passamos o terminal 1 para terminal 2. Se fizermos então um select por aquele ID, vamos ver exatamente em staging os dados atualizados, os dados que há pouco nós atualizámos na demonstração. Bom, vamos então utilizar agora, vamos ver então agora como é que o Data Factory pode tirar partido desta funcionalidade e fazer então a atualização do nosso Data Warehouse. Bom, estamos já aqui no Data Factory e vamos observar o pipeline que vai fazer então esta funcionalidade. Primeiramente, vamos retirar a versão atual da base de dados, a última versão, com a função que há pouco nós verificámos, o Change Tracking Current Version. De seguida, vamos retirar as tabelas que sofreram alvo de alterações com o número, com o ID da alteração que ela sofreu, lá está, a consulta a tal tabela que nós vimos há pouco, a Change Tracking Version. E, por fim, um ciclo que para cada tabela que vem, portanto, listada como alteração, para cada tabela vamos retirar os registros e vamos fazer a atualização dos dados no nosso Data Warehouse. Para isso, utilizamos então aqui um Data Flow, um dos componentes do Data Factory, que vai ser responsável então por fazer este merge dos dados através do Track Changes. Como é que o vamos fazer? Vamos então pegar nos nossos dados, ok? E vamos utilizar através de uma query, através do nosso Change Table, que nós vimos há pouco, nos dava os registros que foram alterados e qual a operação que foi executada sobre eles. Vamos ver então essa atualização. Relembro que estamos dentro de um ciclo for e esta query está otimizada para que, em vez de eu estar a fazer vários fluxos para cada tabela, tenho apenas a receber por parâmetro qual é que é o nome da tabela, qual é que é a última versão, e faço então um inner join com a tabela original. Sendo assim, vou conseguir juntar para cada ciclo do for qual a tabela, qual os registros da tabela e qual o tipo de operação, para de seguida gravar no destino. O Data Flow oferece-nos aqui a capacidade de gravarmos no destino e a capacidade de fazer logo o insert, o upsert ou o update, também o delete. Significa que eu, ao apresentar na tabela destino, ao apresentar os meus registros, ele automaticamente consegue perceber se estamos a falar de uma inserção ou de um update. Poderíamos ter um outro cenário onde fosse necessário dividir, e, por exemplo, se não tivéssemos a utilizar um data flow e sim um procedimento SQL, então, nesse caso, nós poderíamos fazer um procedimento de upsert,
um procedimento para o insert, um procedimento para o delete, ou um procedimento para o update, ou juntar todos num só, e como já temos a noção de qual é que é a operação e qual é que é o registro, faríamos essas alterações serem visíveis então no Data Warehouse. Efetivávamos essas alterações no Data Warehouse. Por fim, vamos correr aqui apenas um procedimento que vai atualizar para cada tabela a versão que retiramos no início deste flow, deste pipeline, que é o número da versão atual da base de dados. Ou seja, vamos identificar que a tabela está realmente atualizada com a última versão. Bom, resta-nos a última fase, o analisar. Já temos os dados no Data Warehouse, os dados, portanto, já estão processados, são tratados, estão extraídos, tudo em tempo real, em todos os processos desta extração, até a passagem dos dados para staging, de staging para Data Warehouse, houve a preocupação de termos dados em tempo real. Okay? O que significa que, neste momento, e sendo um dos pontos fortes do desafio, o Near Real Time, eu vou ter que ter uma solução em que eu consiga ver os dados, também eles, em tempo real. Nós poderíamos colocar agora aqui um modelo analítico em cima deste Data Warehouse, mas decidimos não fazer para não perdermos tempo de carregamento e não criarmos mais um passo intermédio até obtermos a visualização dos dados. Significa então que vamos escolher uma plataforma para disponibilizar os dados. E esta plataforma nós temos que ter aqui algumas questões em mente. Uma delas tem que ser fácil de ligar então ao nosso Data Warehouse. Essa plataforma tem que se ligar de uma forma fácil e ágil. Eu tenho que ter uma boa oferta na visualização dos meus dados, ou seja, eu quero produzir relatórios e quero ter uma boa oferta para conseguir cruzar informação, analisar e ter melhor capacidade de decisão. Quero também no futuro poder acrescentar outros tipos de gráficos que não estava a contemplar neste momento, mas que possa adquirir mais tarde. Quero ter a possibilidade de, se a plataforma me puder fornecer uma camada de governance e de segurança, seria o ideal. Eu não quero estar preocupado em criar uma aplicação nova ou ter outras aplicações que me vão gerir perfis, que me vão gerir quem é que acede ou não acede aos relatórios. Se isto for algo que já está incorporado, seria algo que, para mim, seria algo que seria desejável. E, por fim, o acesso rápido aos dados, para estarmos no Near Real Time. Ou seja, eu quero uma plataforma que me permita consumir o Data Warehouse e eu estar a ver, à medida que o Data Warehouse é atualizado por todos os mecanismos que falámos anteriormente, eu quero ver essas alterações e essas atualizações rapidamente e em real time nos gráficos que eu desenhar. Para isso, utilizamos então a solução de Power BI. O Power BI oferece-nos o Direct Data, que se assenta diretamente em cima do nosso Data Warehouse, através de queries DAX, que recolhem diretamente essa informação. Portanto, qualquer alteração que exista no Data Warehouse é rapidamente e diretamente refletida nos nossos gráficos. Daí termos escolhido o Power BI como solução. Bom, esta é a visão global da nossa solução, em que temos, portanto, a nossa plataforma on-premises, onde estaremos os dados através do SQL Replication para o nosso Destiny, que depois consolidamos como um ambiente de staging. Passamos os dados para o nosso Data Warehouse, através do Data Factory, através do mecanismo de Track Changes do SQL Azure, e por fim, consultamos os dados através de Power BI, utilizando o mecanismo de Diode Query que o Power BI oferece, tendo então a nossa capacidade de análise e o nosso suporte à decisão que nós queríamos tomar. Bom, vamos deixar então agora um testemunho, o testemunho do cliente. O cliente, portanto, pertence a esta organização de que estamos a falar, é o Hugo Santos. Hugo, passo então agora a palavra. Obrigado, Bruno. Olá a todos, o meu nome é Hugo Santos, eu sou responsável da área de gestão aplicacional da ANA Aeroportos, faz parte do Grupo Vinci. Como é sabido por todos, o negócio aeroportuário, e neste momento em particular numa questão de pandemia mundial, vive com alterações diárias, pelo que existe a necessidade de monitorizarmos o negócio e tomarmos decisões numa base imediata.
Nesse sentido, foi necessário ter informação o mais atualizada possível, muito próximo da realidade, para conseguirmos suportar as decisões atempadamente. Esta arquitetura permitiu provar que conseguimos integrar os dados de aplicações legacy, que de outra forma não seria possível integrar dentro do time to market necessário, com dados de outras aplicações, mas sempre consolidados e atualizados num modelo near real-time. A adoção deste tipo de soluções altera a forma como vamos conseguir dar resposta ao nosso negócio, mas também a forma como vamos conseguir efetuar a sua manutenção. Este tipo de soluções disponibiliza ao nosso alcance um conjunto de cliques, uma infraestrutura de topo, literalmente on-demand, escalável e com pouca necessidade de manutenção. Muito obrigado a todos.